Trabalho de Hermenêutica Jurídica. Disciplina ministrada pela professora Diana Maria Cavalcante de Sá, cujo tema é Interpretação do Direito e Precedentes Judiciais, o valor do histórico decisis. Alunos: Antônio Tales Caian Fernandes Bezerra e Sergiane Marques de Queiroz Oliveira. A princípio, vamos falar um pouco sobre o sistema jurídico common law. O sistema jurídico common law é comumente compreendido como sistemas de direito derivados das decisões judiciais e não diretamente das leis, dos códigos ou da Constituição. Portanto, nos sistemas do common law, a força do direito se concentra geralmente nos precedentes judiciais. As decisões judiciais são fontes imediatas do direito, gerando efeitos vinculantes. O histórico decisis. Ele traz uma ideia de gerar um precedente do qual será utilizado nas demais demandas de uma mesma tese jurídica. Permite que o juiz se beneficie da experiência de seus predecessores, uniformiza a aplicação do direito e, sobretudo, torna esse direito mais previsível, acrescentando ao ideal de segurança jurídica. Mas pode também, em contrapartida, introduzir um indesejável elemento de rigidez no ordenamento jurídico. O histórico decisis foi recebido nos Estados Unidos da América como parte da tradição do common law, além de prestigiar a estabilidade e permitir o desenvolvimento de um direito consistente e coerente, também servia a outras benéficas funções. Ele preservava a continuidade, manifestava respeito pelo passado, assegurava a igualdade de tratamento aos litigantes em idêntica situação, poupava o juiz da tarefa de reexaminar as regras de direito a cada caso subsequente e assegurava à lei uma desejável medida de previsibilidade. Esses conceitos desenvolvidos ao longo do tempo necessitam ulterior consideração como resultado de massiva atividade legislativa dos dias atuais. Alguns pontos foram destacados: ficar com o Estado decidido, força vinculante, decidir através de um caso análogo, agir com coerência em casos anteriores, estabilidade e desenvolvimento de um direito consistente e coerente, preservar a ideia de continuidade jurídica. O caso decidido estabelece um princípio. O juiz afirma a pertinência de um princípio, extraído do precedente considerado pertinente. Na aplicação de um precedente, o jurista precisa determinar a autoridade desse precedente. Será ele vinculativo ou meramente persuasivo? Se ele for vinculativo, o princípio estabelecido no caso antecedente deve ser aplicado e define o julgamento do caso subsequente. Se for apenas persuasivo, uma variedade de fatores adicionais deve ser considerada para que se decida sobre sua aplicação e sobre a extensão e o grau dessa aplicação. Consequentemente, os precedentes não se devem aplicar de forma automática. O precedente deve ser analisado cuidadosamente para determinar se existem similaridades de fato e de direito e para determinar a posição atual da Corte com relação ao caso anterior. Estuda-se o precedente para determinar se o princípio nele deduzido constitui a fundamentação da decisão, ou tão somente um dicto. Apenas os fundamentos da decisão merecem reconhecimento e acatamento com força vinculativa. Um dicto é apenas uma observação ou opinião, e como tal goza tão somente de força persuasiva. Os valores que afetam ou determinam o grau de persuasão que podem alcançar os dicta são muitos e de diversa natureza. A doutrina do histórico decisis, consequentemente, não exige obediência cega a decisões passadas. Ela permite que os tribunais se beneficiem da sabedoria do passado, mas rejeitam que seja desarrazoado ou errôneo. Antes de mais nada, é necessário que o tribunal determine se o princípio deduzido através do caso anterior é aplicável, e em seguida deva decidir em que extensão o princípio será aplicado. Um tribunal pode preferir estender um princípio mais além dos limites de um caso antecedente, se entender que assim estará promovendo justiça.
Caso a aplicação do princípio, entretanto, possa produzir resultado indesejável, o tribunal estreitará o princípio, ou restringirá, ou ainda aplicará precedente diverso. Por isso, é preciso assinalar que o Stare decisis não é apenas uma doutrina de estabilidade e uniformidade. Suas restrições e limitações são inerentes, bem como os fatores que determinam a inaplicabilidade de decisões anteriores. Tornam possível a necessária flexibilidade, indispensável para a mudança e o progresso. Eu passo a palavra a Thales, que irá falar sobre o sistema Civil Law adotado no Brasil e também falará sobre súmulas vinculantes, na qual alguns doutrinadores têm encarado como um mecanismo da qual se introduziu no Brasil a doutrina do Stare decisis. O Brasil adotou o sistema Civil Law, que é uma família do direito que preza pelas leis escritas e positivadas, colocando em plano subsidiário aquelas provenientes da jurisprudência e dos costumes. Este sistema foi difundido pela primeira vez na Europa Ocidental, que é seu local de origem. O estudo do direito tinha se tornado inútil durante os séculos V até o século X depois de Cristo, pois os povos bárbaros tinham invadido a capital romana, a levando à queda e passando a conviver lado a lado com seus cidadãos, provocando uma rápida miscigenação e um crescente feudalismo, deixando muitas vezes de observar as normas vigentes daquela época. Esses fatos levaram a uma inevitável abstração normativa, passando a vigorar os costumes como a principal fonte do direito naquela época. O direito escrito perdeu seu valor e força normativa, deixando de ser observado. Os costumes vigentes naquela época contavam com ordálios e juízos proferidos por Deus, que eram comunicados a eles mediante a própria natureza e seu intérprete. Esse método de resolver litígios mostrava-se parcial e inútil, pois verificavam a inocência do acusado mediante métodos aleatórios e sem nenhum teor jurídico. Havia, pois, um retrocesso para o direito primitivo. Mas essa reafirmação dos costumes naquela época não significa que não havia leis escritas, já que o imperador Justiniano veio a publicar uma compilação de códigos na Roma Oriental, hoje atual Turquia, chamado de Corpus Iuris Civilis. Esse código tinha o objetivo de não permitir a perda do até já conquistado pela ciência jurídica, reunindo doutrinas antigas elaboradas pelos jurisconsultos, as novas leis, as antigas leis e as jurisprudências da época. Esse código, produzido no limiar da Idade Média, ia ter grande papel para a reconstrução do direito no início da Idade Moderna. Nesse espaço de transição, houve o ressurgimento das cidades e do comércio. Com tal acontecimento em andamento, os indivíduos viram a necessidade do direito para a regulamentação da vida em sociedade e o único instituto capaz de trazer segurança e instaurar a ordem. Porém, é no século XII, com a retomada do estudo do direito nas universidades, que a ciência jurídica retoma o seu prestígio. Os indivíduos passaram naquela época a obter grande admiração pelo direito romano, mas
O direito naquela época não era estudado mediante leis positivadas, mas com o alicerce em postulados filosóficos. No século XII e XIII, há o surgimento de uma outra corrente nas universidades europeias que defende o direito natural. O direito natural é aquele inerente a todo ser humano desde o seu nascimento. Essa corrente difundia a ideia de que o direito natural era a justiça universal por excelência. Durante o século XVIII, acontecia na França a Revolução Francesa, que pregava ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. Princípios esses que eram pregados pelo direito natural, por serem inerentes ao ser humano desde seu nascimento. Naquela época, os indivíduos tinham a lei como a principal asseguradora de seus direitos e, por isso, nos anos posteriores, houve um movimento de codificação que foi comandado por Napoleão Bonaparte. Esse movimento foi necessário para que houvesse uma positivação e codificação do direito natural e traria com isso aos cidadãos segurança jurídica. No Brasil, esse sistema foi introduzido mediante a colonização por Portugal, que trouxe então os seus alicerces para o país. O stare decisis é um método que cria um precedente para julgar casos análogos a aqueles que já foram decididos pelos tribunais. No Brasil, houve a adoção da súmula vinculante, que é proferida apenas pelo Tribunal Maior, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, tendo então teor obrigatório. Um método para se elaborar uma súmula vinculante está escrito no artigo 103-A da CF 88. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida por lei.